mais um vídeo no nosso canal e hoje eu vim te fazer uma reflexão bem rápida sobre... Você já parou para ouvir uma pessoa e ficou calma, sem esperar, sem atropelar ela, sem cortar ela no que ela tá falando? Você já parou para pensar nisso? Que isso, na verdade, além de ser uma falta de educação, é uma falta de... São princípios quebrados, porque desde pequeno nós somos ensinados a ouvir a pessoa e depois a falar. Mas, na prática, nós nunca fazemos isso, a maioria das vezes. Né? E quando você vê uma pessoa diferente que ouve, você acha até ela estranha. Você acha que ela tá, talvez, às vezes, de ironia. Mas o certo é, uma pessoa fala, a outra se cala pra ouvir. Você já parou pra pensar em não cortar a pessoa, em não ficar pensando no que você vai responder enquanto ela está falando? Ou seja, você não está prestando atenção no que ela está falando. Você só está competindo para ver quem fala primeiro e quem fala mais alto. Você já parou para pensar que numa discussão, se as pessoas parassem para ouvir as outras enquanto uma está falando, a outra fica quieta? Você já parou para pensar que a solução seria muito mais rápida, as confusões seriam muito mais bem resolvidas, nós teríamos muito mais tempo para resolver outras coisas? Pessoas ficam dias e dias brigados porque não conseguiram resolver situações pequenas que dava para resolver no mesmo dia. Se você está incomodado com uma coisa, você fale, a outra pessoa fique ouvindo, depois ela responde. É assim que tem que ser. Eu queria chamar a atenção para vocês sobre isso. Você já refletiu sobre as suas atitudes na hora da conversa? Você está conversando com alguém. Você consegue se controlar o suficiente para esperar ela falar tudo que ela tem para falar e depois você falar? Eu sou a pessoa que mais erra nisso, porque eu sou uma pessoa que fala bastante, eu sou uma pessoa muito comunicativa e eu sempre interrompi pessoas enquanto elas estavam falando. Uma falta imensa de educação, e isso vem de família, porque a minha família também faz isso, não justificando, mas você imita pessoas que fazem coisas e você faz porque você acha que aquilo é normal. Mas teve uma vez que o Senhor começou a me tratar sobre fala, né? Eu sou uma pessoa que fala bastante. Então o Senhor começou a tratar comigo que eu precisava falar menos, porque existiam pessoas que estavam querendo falar e eu estava falando no lugar delas. Então, quanto mais eu cortava alguém, eu me sentia incomodada, porque o Espírito Santo começou a trabalhar em mim que isso não é certo. E você pode pensar, caramba, existem várias coisas piores para se preocupar do que isso. Sim, mas para que você se torne uma pessoa melhor, para que você chegue em lugares mais altos, você precisa começar com coisas pequenas, que para você talvez não tenha relevância, mas para muitas pessoas tem. Já pensou na diferença que você vai fazer em um lugar que você consegue ficar quieto enquanto uma pessoa fala? Você vai ser destaque. Você vai ser, talvez, até zoada por um momento, por ser educado, mas no fundo as pessoas vão gostar. Você já conseguiu pelo menos uma vez se controlar o suficiente para ouvir tudo que a pessoa tem para falar? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que a maioria das vezes você está pensando numa resposta para dar para essa pessoa e você está cortando ela enquanto ela está falando. Ou seja, a conversa, além da conversa ficar maior, porque você está cortando a pessoa vai ter que voltar no que ela estava falando, você não concluiu o seu pensamento, ela não concluiu o dela e ninguém concluiu nada. E vai ficar uma conversa de competição quem fala mais. E na verdade ninguém aprendeu nada. Nós temos que começar a pensar que nós precisamos ajudar outras pessoas. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. E servir também é ouvir. Servir também é falar na hora certa. Servir também é ficar em silêncio. Nós ajudamos muitas pessoas quando a gente dá nosso ouvido para elas falarem. Você não tem noção de quantas pessoas eu já dei meu ouvido para só falarem, porque elas precisavam somente desabafar. Você precisa ter essa noção do que você vai fazer em cada conversa que você tiver. Peça sabedoria ao Espírito Santo. Nós não sabemos quase nada nessa vida. E nós precisamos aprender cada dia mais. Então que vocês aprendam cada dia. Peçam ao Espírito Santo para que incomode vocês na questão da conversa. Senhor, eu não sei ouvir uma pessoa sem cortá-la. Pede ao Espírito Santo para te ajudar. Eu ainda estou em processo. Ainda estou cortando muitas pessoas. Ainda estou formulando respostas enquanto a pessoa está falando. É uma emulação. Ainda estou em processo.
mas vim passar o meu conhecimento para vocês, vim passar as minhas experiências para vocês. O Espírito Santo se incomoda com coisas que vão ser relevantes depois. Existem coisas mais importantes, existem coisas mais graves pra gente se limitar, pra gente se preocupar. Mas aqui nós estamos falando sobre a fala. Isso vai te levar a lugares que você não foi antes. Pode ter certeza. E que Deus abençoe.